Então eu queria que você recebesse com muito carinho Cristiano. Ele é ovelha do pastor Josemar, filho da Nova Vida, veterano como eu, 21 anos de Nova Vida. 21 anos de Nova Vida, né? E a gente ama essa denominação, é paixão, né? Ele vai apresentar a sua esposa Daniele, né? E vai também falar um pouquinho da sua vida, do seu casamento, né? Tem também uma história de família e nós nos sentimos muito honrados. Cara, você está em Parque Fluminense. Obrigado. Boa noite, igreja. Me sinto em casa, muito bem recebido. Uma das grandes características da Igreja Nova Vida, Família da Fé, é que aonde a gente chega, a gente é bem recebido, não é verdade? E eu me sinto à vontade aqui. Agradeço ao pastor Marcos pelo tempo dedicado, pelos conselhos e ensinamentos, né? E pela confiança, né, gente? Ceder e dar esse tempo para dividir uma palavra. Temos aí alguns irmãos, né? Conseguimos encontrar alguns, né? O Rubens, e com a sua esposa, e a gente está ali nesse processo de mentoria, de aprendizado. E deixa eu deixar algo para o teu coração. Logo de início para você. Tudo que o seu pastor e a sua igreja colocar à disposição para você aprender sobre a palavra e sobre o reino, mergulhe. Não pense. A Bíblia, no livro de Ezequiel, vai dizer que existe um rio e que o profeta é levado. Conforme ele entra nesse rio, a primeira medida, as águas dá nos artelhos, nos tornozelos. E à medida que ele vai entrando, a água vai subindo. Não é o rio que sobe a maré, é o profeta que entra. Eu quero te falar uma coisa. Já existe um rio preparado para você entrar. Já existe um rio preparado para a gente mergulhar. Então, o que Deus colocar de direção para o seu pastor, para a sua liderança, não existe. Não hesite. Mergulhe. É para você. Não é para um nem para um outro escolhido. É para você. Entenda isso, está disponível para você. Estou aí com minha esposa, Daniele, minha namorada. Ontem, né, saímos, né, demos nosso passeio. Acredito que os namorados e esposos também comemoraram esse dia, né, saíram para celebrar. Fica de pé, meu amor, para a igreja te conhecer. Essa é minha esposa. Somos casados há 17 anos. Ela chegou na Nova Vida primeiro do que eu só tenho 21 anos. Eu estou caminhando na juventude no Evangelho. Estou na juventude, né? E tenho certeza que tem gente com muito mais experiência do que eu. Tem gente que está se achegando. E queria dividir uma palavra com você, gente. Que está no livro de Atos, capítulo 16. Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Versículo 6. Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos, por quem que eles foram impedidos? Pelo Espírito Santo, de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito Santo os impediu. Então contornaram a Mísia e desceram a Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão, a qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passe a Macedônia e ajude-nos.
Depois de que Paulo teve essa visão, o que está escrito? Preparamo-nos. O que está escrito? Preparamo-nos. Isso está conjugado em qual verbo? Na primeira pessoa do plural. Nos preparamos. É isso que está escrito? Concorda comigo? Continue lendo. Imediatamente, para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhe pregar o Evangelho. Só até aí. Feche seus olhos, por favor. Senhor Deus e Pai, louvado e engrandecido seja seu nome. Te bendizemos e te honramos, ó Pai, com uma grande certeza que esse lugar te pertence, as vidas que estão aqui te pertencem, a nossa casa, a nossa família lhe pertence, Senhor. Quero declarar, Senhor, sobre a minha vida, Senhor, que o Senhor me use, que o Senhor coloque na minha boca, Senhor, aquilo que o Senhor quer que eu fale. Eu não venho aqui para falar do cristiano, mas eu venho falar aqui, Pai, da Tua palavra que é viva e eficaz. É a palavra que muda, é a palavra que transforma, é a palavra que salva, é a palavra que sara. Então, Senhor, queremos falar daquilo que vai fazer diferença na nossa vida. Amém. Amados, estamos diante do livro de Atos. A Bíblia ela tem 66 livros, 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. Estudiosos dizem que desses 66 livros, 64 são escritos por judeus, homens pertencentes à nação de Israel, homens que faziam parte da linhagem, homens que tinham um vínculo com a nação e com o povo judaico. Apenas 2 livros, Deus pega um homem que não tem nada a ver com a nação em questão de raiz, não tem nada a ver com a linhagem, não tem nada a ver com uma história de nação, exatamente, diretamente, mas é um homem escolhido por Deus para escrever 2 livros da Bíblia. Quem? O evangelista Lucas, que escreve o próprio Evangelho de Lucas, e o evangelista que escreve o livro que nós acabamos de ler, o livro de Atos. O interessante é que esse homem, apesar dele ser o escritor do livro, apesar de ser um homem escolhido por Deus para escrever o início da história da igreja, após a morte e ressurreição de Cristo, é um homem que, na sua escrita, ele não tem a ousadia de destacar o seu nome. É um homem que não tem a ousadia ou se ver no direito de colocar aqui, e eu, Lucas, juntamente com Paulo e os outros, partimos. O livro de Atos, ele é propriamente escrito, na maioria das vezes, na primeira pessoa do plural, sempre nós. Então Deus está pegando um homem que não tem nada a ver com a linhagem, não tem nada a ver com a história, está escolhendo ele para escrever um dos livros do início da história da igreja, o livro de Atos dos Apóstolos. Mas que um homem que não se sente o direito de ter o destaque na história. Porque no entendimento que a gente tem, a gente vai entender que o entendimento de Lucas é o quê? Deus está fazendo algo na terra. Deus está promovendo algo através do Espírito Santo na terra. E eu tenho a certeza que Deus também está promovendo algo em Bangu. Deus está promovendo algo na família da fé. Deus está promovendo algo em nossas igrejas. E Lucas tem um entendimento, Deus está fazendo algo e eu não posso ficar de fora daquilo que Ele está fazendo.
Não importa se o nome vai estar em destaque ou não, eu quero estar dentro do que Deus vai fazer. Não importa se eu subo num púlpito dia de domingo, se eu estou na portaria, se eu estou numa recepção de estacionamento ou numa recepção da igreja, eu tenho que ter um entendimento. Deus está fazendo algo e eu quero fazer parte disso. Lucas é esse homem que ele não está preocupado com a sua posição. Lucas é esse homem que não está preocupado com o título que vão dar a ele. Lucas só está interessado em escrever a história e fazer parte dela. Porque vivo na Nova Vida 21 anos no meio do Evangelho. E conversando às vezes com algumas pessoas, eu queria entender porque tantas pessoas buscam por posições. Buscam por títulos, pastor Marcos. Meu irmão, não importa o teu título, não importa a tua posição. O que importa é você estar dentro daquilo que Deus está fazendo. E Lucas narra a história desse jeito. E nós preparamos. E nós nos posicionamos. E nós logo procuramos. É um homem que não quer ficar de fora daquilo que Deus está fazendo. Aí se a gente for ver, Lucas está fazendo apenas um participante, um colaborador do apóstolo Paulo. É um homem que nem teve uma visão ocular do Cristo, de Jesus. E Deus está chamando ele para escrever 2 livros. O Evangelho de Lucas e o livro de Atos. E ele quer ser apenas o quê? Um participante. Um cooperador. Agora vá comigo lá no livro de 2 Timóteo, por favor, para a gente entender melhor o que está acontecendo. Segunda Timóteo, capítulo 4. Versículo 9. Paulo escrevendo para Timóteo diz: procure vir logo ao meu encontro, pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e fosse para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia e Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. Só até aí. No texto que nós lemos, Lucas está escrevendo uma das primeiras viagens missionárias do apóstolo Paulo. E agora ele está no final de carreira, o apóstolo Paulo, e ele está escrevendo uma carta para Timóteo, seu filho na fé, um jovem pastor. E ele está clamando, na sua escrita ele deixa isso bem claro, ele faz uma súplica: procure vir logo ter comigo. Não demore, Timóteo. Por quê? E eu quero citar 3 homens aqui que ele cita. Ele fala assim: porque Demas me abandonou. Porque Demas, amando as paixões desse mundo, foi-se embora para Tessalônica. Por quê? Porque Demas, ele também era um colaborador, assim como Lucas era. Demas também foi alguém que fez parte da história, mas durante a caminhada abandonou por causa de quê? Por causa das paixões do mundo. E eu comecei a pensar sobre isso. Quantas pessoas fizeram parte da história
da família da fé em Bangu? Quantas pessoas fizeram parte da história da família da fé em Parque Fluminense, mas que preferiram as paixões do mundo? Quantas pessoas trocaram a caminhada com Cristo porque viram uma atração naquilo que está lá fora? Porque as coisas de fora chamaram mais atenção das coisas de dentro. Quantas pessoas que colaboraram para o nosso crescimento que hoje estão lá fora? Quantas pessoas lá em Parque Fluminense que quando eu cheguei na igreja no ano de 2000, eu assentei nas doutrinas básicas, pastor Marcos, e me ensinaram os fundamentos do cristianismo. Colaboraram para a nossa fé, colaboraram para a minha caminhada, colaboraram para o meu crescimento, colaboraram para o meu amadurecimento, mas hoje estão o quê? Lá fora. Preferiram as paixões, homens que me ensinaram, homens que ministravam louvor, e eram homens que o Espírito Santo se manifestava de uma forma, a gente fala, nossa, que unção, que pessoa de Deus. Mas que hoje estão o quê? Preferindo Demas. É o que Paulo está falando para Timóteo, ó, Demas preferiram as paixões deste mundo. E ele vai citar um outro homem chamado Marcos. Ele vira falando, ó, traga também para mim, venha depressa e traga também Marcos. Porque ele me é útil para o ministério. Para que você entenda melhor, eu quero que você... Por que Paulo está falando isso para Timóteo? Marcos fez parte da primeira viagem missionária de Paulo. E estudiosos, e a gente percebe isso na Bíblia, porque Paulo nesse tempo ele era parceiro de Barnabé. Era uma dupla que onde passava Deus agia, Deus se manifestava. Mas eles tinham alguém como cooperador que era quem? Marcos. Mas a Bíblia vai nos dar o entendimento o quê? Que Marcos não aguenta a pressão da viagem missionária e ele pede para voltar. Mas só que Marcos, ele era sobrinho de Barnabé. E Paulo vira, quer ir embora, Marcos? Pode ir. E Marcos vai embora. Quando tem a segunda viagem missionária, o que acontece? Paulo está novamente com Barnabé e fala, vamos novamente para a viagem. E quando Barnabé fala, vamos levar Marcos, Paulo fala, Marcos não. Porque ele nos abandonou na primeira, ele vai nos abandonar na segunda. Aí, o que acontece? Aí há um desentendimento entre Paulo e Barnabé. Então eles decidem o quê? Se separar. Paulo vai para um lado, já que a gente não tem um entendimento sobre Marcos, você vai para um lado, eu vou para o outro. Então, a partir daí, Paulo começa a fazer dupla com Silas. Que é aí lá onde depois eles vão presos e começam a louvar dentro da prisão. Mas agora Paulo está escrevendo para Timóteo, e a carta que Paulo está escrevendo para Timóteo é uma carta de Paulo no final de sua vida. Paulo está preso em Roma, prestes a ser decapitado, prestes a ser morto. Condenado por quê? Porque estava pregando o evangelho de Cristo. Agora você para pensar comigo. E agora ele está escrevendo para Timóteo, está falando, Timóteo, não demora a vir. E traga-me também Marcos, porque ele me é útil para o ministério. Por que Paulo está falando isso? Porque agora Paulo é um homem mais maduro. Paulo agora reconhece que mesmo que alguns o abandonaram, isso não faz eles perderem o valor que eles têm diante de Deus. Paulo tem agora um reconhecimento
da utilidade de Marcos. Eu quero trazer algo para o nosso coração. Quantas foram as pessoas que nos decepcionaram e que nós abandonamos? Quantas foram as pessoas que a gente olhou e elas foram embora e a gente parou e nunca mais sentiu falta delas? Quantas pessoas estão carregando um fardo com medo de voltar, porque o que Paulo vai pensar de mim? O que o cristiano vai pensar de mim? Quantas pessoas foram embora e a gente nem, Como você está, meu irmão? Como você está, minha irmã? Muitas vezes a gente pega o telefone, o zap, e manda mensagem para tanta coisa desnecessária. Mas a gente não tem coragem para mandar mensagem para aquele que talvez se distanciou um pouco. Para lembrar para ele, meu irmão, você é útil para o ministério. Você ainda é útil para a minha caminhada. Você é ainda útil para o meu chamado. Existem pessoas aqui que ainda estão no que fizeram no campo do passado. Um dia desse a gente estava dividindo a palavra com os irmãos homens lá da igreja. Eu estava agradecendo a eles por quantas pessoas que colaboraram para eu me tornar a pessoa que me tornei. E nós somos o que somos hoje por quê? Por causa de pessoas que colaboraram para a gente ser o que somos. Mas algumas pessoas ficaram no campo do passado. Você que é mais antigo de igreja, e que talvez as suas ações ficaram o quê? No campo do passado. Pessoas que o passar do tempo foram deixando de lado e foram achando que não tem mais utilidade. Paulo está nos ensinando o quê? Que todos nós temos utilidade para o reino. No reino não existe aposentadoria. No reino, o fazer não é no campo do passado, é no campo do presente. É no campo do agora. Eu falava para aqueles homens o seguinte, cara, vocês colaboraram muito para a minha vida, para a minha caminhada, mas eu quero falar uma coisa para vocês, eu continuo precisando de vocês. A Bíblia vai dizer que uma geração contará a outras gerações os grandes feitos que o Senhor fez na geração deles. Ei, vocês mais antigos, precisamos ainda ouvir as suas experiências. Precisamos ainda aprender com vocês. Não, mais do que o meu tempo, teu tempo, não. Nós não estamos no nosso tempo. Nós estamos e trabalhando e perseverando e agindo no tempo de Deus. E o tempo de Deus, a Bíblia diz que se chama hoje. Então Paulo está um homem mais maduro e está entendendo o quê? Marcos me abandonou. Mas não importa, hoje eu tenho um entendimento da sua utilidade. Tem um que abandonou, era cooperador e preferiu as paixões do mundo. Mas tem outro que não aguentou o rojão da viagem missionária. Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão. Os nossos tropeços não faz a gente perder a utilidade no reino de Deus. E sabe qual é o nosso problema? É que às vezes a gente olha para nós, para as nossas mazelas, para os nossos tropeços. Às vezes a gente olha para aquilo que não deu certo
E a gente se acha inútil. Para o reino de Deus não existe inutilidade. Eu quero que você grave uma coisa, cada um de vocês. Você tem utilidade no reino. A sua presença faz a diferença nesse lugar. Mas eu gosto quando Paulo diz o seguinte: Timóteo, não demora a vir, porque só Lucas está comigo. Quer dizer que o homem que não tinha nada a ver com a linhagem, quer dizer que o homem que não tinha muito a ver com a história, no final da carreira de Paulo, ele é o que permanece, ele é o que continua. Enquanto um preferiu as paixões do mundo, enquanto o outro não aguentou as pancadas de uma viagem missionária, que as viagens de Paulo era brava, né, pastor? Aí Paulo está escrevendo para o Timóteo, nos seus últimos dias de vida, está falando, só quem ficou comigo foi Lucas. Não ficou mais ninguém, Timóteo. Se apresse a vir, porque só Lucas está comigo. E deixa eu te falar uma coisa, igreja. A gente nunca teve problema em crer. O nosso maior problema é permanecer crendo. O nosso problema nunca foi em fazer, o nosso problema é em permanecer fazendo. O nosso problema nunca foi orar, foi permanecer orando. O nosso problema nunca foi contribuir, permanecer contribuindo. É por isso que ele está falando, eu tive vários outros, todos me abandonaram, mas só Lucas ficou. Ficou aquele que não pediu destaque. Ficou aquele que não buscou posição. Ficou aquele que não ousou destacar o seu nome. Ficou aquele que estava com o coração em Deus. Só Lucas está comigo. E deixa eu te falar uma coisa, igreja. Quando ninguém mais quiser estar, esteja você. Quando ninguém mais quiser orar, ore você. Quando ninguém quiser mais colaborar, colabore você. Quando ninguém quiser mais pregar, pregue você. Quando ninguém quiser mais estar nos ensaios, esteja você. Quando ninguém mais quiser servir, sirva você. O reino de Deus não é fazer hoje e parar amanhã. O reino de Deus é permanecer fazendo. Eu não quero fazer parte da história da igreja que ficou no passado. Eu quero fazer parte da igreja dos dias de hoje. Eu quero fazer parte da igreja dos dias de amanhã. Eu quero fazer parte da igreja que vai viver o arrebatamento. Você está comigo? Eu quero fazer parte da igreja que permaneceu. Independente de onde eu estiver. Independente de onde me pedirem para estar. Do que me pedirem para fazer. Eu quero ter algo no meu coração. Eu quero estar dentro daquilo que Deus está fazendo. Eu quero que quando o meu pastor ele possa olhar para um lado, olhar para o outro, não ficou ninguém. Pastor, estou aí. Não ficou ninguém. Não, o Cristiano está aí. Mas os irmãos que fizeram no passado, não, mas tem Cristiano. Que o tempo passe,
mas que a gente permaneça. O próprio Jesus não ousou em falar: o que eu fiz está bom. Ele disse o seguinte: o importante é que eu caminhe hoje, depois e amanhã. Que Jesus estava dizendo, o nosso mestre, dizendo: o que importa é que eu permaneça caminhando. Agora abra sua Bíblia comigo lá no livro de Marcos, capítulo 4. Marcos, capítulo 4. A partir do verso 35. Marcos capítulo 4, versículo 35. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele a seus discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Grave isso, gente. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: mestre, não te importa que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez completa bonança. Então, porque os seus discípulos... Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntaram aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Estamos diante de um texto que eu acredito que a maioria de nós ouvimos. Jesus está num barco, numa travessia com seus discípulos. E Jesus pega no sono e dorme na polpa do barco. E a Bíblia vai dizer que o vento e o mar começam a se agitar e começam a bater no barco. Eles olham para Jesus e Jesus está o quê? Dormindo. Mas o interessante que chamou a minha atenção nesse texto é que a Bíblia está dizendo que o quê? Que outros barcos o acompanhavam. Quer dizer que tem um barco em evidência. Qual? O barco de Jesus e dos discípulos. Mas existiam outros barcos. Você já tinha prestado atenção nisso, nesse texto? Que não tem só um barco, tem um barco em evidência, mas tem outros barcos o acompanhando. Isso quer dizer que tudo aquilo que se faz em evidência sempre vai ter alguém acompanhando. No cristianismo não existe ninguém que caminha sozinho. No cristianismo não existe ninguém que é eficaz sozinho. Nós sempre precisamos de o quê? De pessoas juntas. De pessoas que nos acompanham. Ou de pessoas que nós temos que acompanhar. Porque nem sempre a gente está em evidência. Nem sempre a gente está na frente. E às vezes nós somos até só os acompanhantes. E a Bíblia vai dizer que o vento e o mar começam a soprar e bater sobre o barco. E eles acordam Jesus e falam: pô, todo mundo se incomoda, está vendo que o barco vai afundar? E tu está aí dormindo? O desespero é tão grande que quando eles veem Jesus, eles falam: o barco vai afundar, acorda ele. Agora você entenda uma coisa comigo.
é que se o vento e o mar está assolando o barco que Jesus e seus discípulos está, ele também está assolando os outros barcos. Correto? Mas deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. O mar e o vento estão assolando os outros barcos, assim como o barco de Jesus. Mas quando o barco de Jesus experimenta o milagre, todos os outros também experimentam. Eu tenho isso no meu coração, meu irmão. Que celebrar, todo mundo aparece para celebrar. Na hora da festa, todo mundo quer festejar. Na hora do milagre, todo mundo quer experimentar. Mas experimentar o milagre é para quem experimenta as ondas. É para quem suporta as ondas, é para quem suporta o vento. Porque o dia que eu tiver o entendimento de como Lucas, não importa se o meu barco está em evidência ou não. Até porque era que a gente não está para evidenciar homem nenhum, a gente está aqui para evidenciar o Cristo. E Deus está muito afim de levantar pessoas que queiram celebrar o milagre, mas Deus ao mesmo tempo quer levantar pessoas que suportem o vento e suportem o mar. Deus quer levantar uma igreja, homens e mulheres, que não busquem por posições, mas que queiram estar dentro daquilo que Deus está fazendo. Deus quer levantar uma igreja que entenda de igreja. Eu não estou falando do templo, eu estou falando de eu e você. De um tempo que Deus quer levantar pessoas que não importa o que elas vão fazer, o importante é estar onde Deus quer que ela esteja. Que quando ninguém mais estiver, a gente esteja. Que quando ninguém mais quiser fazer, a gente faça. Que quando ninguém mais quiser crer, a gente continue crendo. Que todo mundo estiver falando sobre Covid, a gente esteja falando de cura. Que quando muitos estiverem só falando de morte, a gente vai falar de vida. Que quando muitos vão falar que família é uma instituição falida, nós vamos dizer que família é uma instituição instituída por Deus. Deus quer levantar um povo que permaneça. Deus quer levantar a mim e a você. Deus quer nos batizar com um batismo de permanência. Eu quero estar aqui hoje, mas eu quero continuar amanhã. Eu quero continuar terça-feira, eu quero continuar quarta, eu quero continuar quinta, eu quero continuar sexta, eu quero continuar sábado, eu quero continuar domingo. Eu quero continuar mês que vem, ano que vem, eu quero continuar. Porque a palavra de Deus vai dizer em Mateus que aquele que permanecer até o fim. Não é aquele que fez e parou pelo caminho. Não é aquele que um dia pregou e parou de falar de Deus. O milagre não é para aquele que creu e não creu mais. O milagre é para aqueles que permanecem. Você pode ficar de pé comigo?
Você pode fechar seus olhos. Feche seus olhos, por favor. Eu te falo como que faço uma pergunta individual para cada um de nós. Eu não sei se o teu coração é aquele que olhou e falou: eu fiz, mas hoje eu não quero mais nada. Eu fiz tantas coisas nesse lugar, mas hoje eu só quero ficar no meu cantinho. Só tem um que tem o direito de falar a hora que a gente deve ou não parar. E Ele é chamado de o Senhor da Seara. Ele é aquele que nos chamou. Só Ele. Vamos cantar um louvor. Eu sou barro em tuas mãos, ó Senhor, tu és meu Deus, és o oleiro e eu sou barro, ó Senhor, tu és meu Deus, faça em mim, segundo teu querer. Ó Senhor, eu quero estar disponível em tuas mãos, minha vida em teu altar, total consagração. Eu nasci para te servir, sou escravo da tua graça, em minha vida dirigir. És oleiro, eu sou barro em tuas mãos, ó Senhor, tu és meu Deus, és o oleiro e eu sou barro, ó Senhor, tu és meu Deus, faça em mim, Senhor, segundo teu querer, ó Senhor, tu és meu Deus, és o oleiro e eu sou barro, ó Senhor, tu és meu Deus, faça em mim, Senhor, segundo teu querer, faça em mim, Senhor, segundo
teu querer. Faça em mim, Senhor, segundo o teu querer. Quando os músicos continuam ministrando, eu queria te pedir que você fechasse seus olhos. Eu queria fazer uma pergunta aqui, de olhos fechados, por favor. Você que diz assim, que você fez parte de muitas coisas dentro do reino, mas que em algum momento você preferiu se distanciar, mas que hoje você gostaria de falar: Cristiano, eu gostaria de voltar, eu gostaria de me reconciliar com Cristo. Eu sei que não foi uma mensagem evangelística, mas eu não posso deixar de fazer essa pergunta. Existe alguém que gostaria de voltar para Jesus hoje, entregar novamente sua vida para Cristo? Faça o sinal de sua mão, se existe alguém. Faça só um sinal com sua mão, se você quiser. Mas eu queria orar por você também, que por um motivo você fala: Cristiano, eu confesso que eu já fui alguém mais ativo nesse lugar, e por causa de algumas situações eu acabei decidindo me distanciar. Por alguns motivos pessoais, eu decidi ficar no meu cantinho. Eu tenho uma palavra para você nessa noite: você ainda é útil para esse lugar, você ainda é útil para o reino. Eu queria que você levasse a mão até o seu coração. Você diz: eu quero me reconciliar, eu quero voltar. Eu parei. Você que com o tempo da caminhada você se esfriou e disse: não, quando você foi ver, você já estava distante. Coloque a mão no seu coração, que você diz, e você diga nessa noite: Senhor Deus e Pai, louvado e engrandecido seja seu nome, Senhor. Porque não estamos aqui porque fomos chamados por homens, mas estamos aqui porque fomos chamados por Ti, Deus. Porque fomos escolhidos por Ti para estar nesse lugar. Porque fomos chamados por Ti para colocar a mão no arado. Porque fomos chamados por Ti para permanecer. Porque fomos chamados por Ti para continuar. Eu quero te pedir, Pai, que Tu conheces o coração desse irmão, o coração dessa irmã. Senhor, que o Senhor venha reacender a chama, que o Senhor venha reacender o desejo, o fogo no coração por aquilo que o Senhor chamou para fazer. Que ele possa voltar a se colocar à disposição, Senhor, para aquilo que já está estabelecido por Ti. Senhor, que quando o pastor Marcos, quando os líderes dessa igreja olhar para um lado ou para o outro e não ver ninguém, esse irmão e essa irmã estará lá. Esses irmãos vão permanecer lá. Reacenda, Senhor, aqueles que se esfriaram espiritualmente, Senhor. Reacende a chama, Espírito Santo. Que o coração deles voltem a queimar pela Tua presença. Que o coração deles venha reacender, ó Pai. Paixão pela Tua palavra, paixão por oração, paixão pela Tua obra, paixão pelas coisas do Teu reino. Não uma vida de religiosidade, mas uma vida de verdade. Uma chama que acenda, que queima no nosso espírito.
não vamos olhar nem para a direita e nem para a esquerda, mas vamos olhar para o autor e consumador da nossa fé, com a certeza de quem nos chamou. Acenda-se, que o falar em línguas seja renovado, que os dons sejam renovados, que a vontade de falar da tua palavra volte a queimar no coração. Assim, Senhor, nós abençoamos e declaramos homens e mulheres que permanecerão em Ti, que permanecerão, Senhor, naquilo que o Senhor chamou para fazer. Assim, Senhor, os abençoe pelo poder que há no nome de Jesus. Que todos digam amém, que todos digam graças a Deus, que todos dêem a Deus uma linda salva de palmas, porque Ele é merecedor.